Olá, boa tarde. Simone Veiga falando. Bem-vindos ao Perfil Sagrado e Profano. Hoje nós vamos ter uma grande oportunidade de fazer várias reflexões a respeito de consumo, de desperdício, de dignidade, de merecimento. Olá, meninas. Vou falar um pouquinho da Lilian Thieme. Ela é caçadora de desperdícios, especialista em Motanai. E essa provocação vem justamente dela, né? Se o que nos falta realmente nos falta, ou se estamos desperdiçando, né? E não só recursos, né? Como energia, tempo, vida. Boa tarde, Lilian. Olá, tudo bem? Tudo bom? E você? Procurei um filtro aqui que fica mais claro. Ficou mais clara a imagem? Ficou. Ah, viu? O filtro não precisa da luz de fora, a gente só usa um filtro que ilumina mais. Bem-vinda, gratidão por aceitar o convite, por estar aqui hoje. Gratidão, pessoal que está entrando. Está me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, Simone. Ah, então tá bom. A alegria é minha de participar, sagrado e profano, e eu fiquei assistindo as lives anteriores. Quanta coisa interessante! Puxa vida, fiquei assim maravilhada. O objetivo mesmo do canal é trazer alguns assuntos que são poucos discutidos, que não fazem parte, né, do conhecimento geral, muitos assuntos que foram distorcidos, tem muito tabu envolvido, assuntos que estão retornando depois de muitos anos sem a humanidade tocar, né, nessas questões. Enfim, e desperdício é algo que tem que ser falado, né? E não só a questão mesmo material, né? Como eu comentei, né? Esse desperdício de tempo, de energia, de vida, e depois a gente se frustra, né? E, enfim, e leva a algumas insatisfações porque a gente não direcionou, não focou no que precisava ser focado, né? Sim, é verdade. Mas estamos aí para o papo. Estou aqui à disposição, porque eu também faço muita live, senão eu acabo te entrevistando. Vou ficar aqui na minha. Não, pode falar à vontade. Eu sempre deixo os convidados irem no fluxo deles, porque também é importante, porque né, para vocês trazerem todo o conhecimento necessário. Mas eu gostaria de começar falando, né, do momento em que você foi para o Japão, o que te motivou, comentar como que era a sua relação com os recursos e o que mudou, né, depois da experiência com o terremoto e o contato mesmo com uma cultura tão diferente, né? É. Que bom, porque hoje eu estava pensando sobre isso mesmo. É, eu sou brasileira, sou neta de japoneses. Mas eu, quando era criança, eu pensava que eu era japonesa. Eu não pensava que eu era brasileira. Você imagina por quê? Porque quando eu cheguei na escola, todo mundo olhava para mim e me chamava de quê? Qual será, Japa. qual será que é o meu apelido? Quando vocês me olharam agora na tela, já olharam e pensaram o quê? Japonesa. Então eu acreditei que eu era japonesa. E quando eu descobri que o Japão era um país rico e o Brasil era um país pobre, eu me revoltei. A gente, ah, eu sou de uma família humilde, né? Os meus avós vieram como imigrantes em busca de uma vida melhor. Foram trabalhar na lavoura, na terra, sem saber falar a língua, sem saber trabalhar na terra, porque eles não faziam isso no Japão, mas eles precisavam sobreviver, e tiveram que se adaptar, não puderam frequentar a escola. A segunda geração, que são os meus pais, também não tiveram infância, não puderam frequentar a escola, eles tinham que sobreviver.
com todas as dificuldades aí, culturais e tudo mais, econômicas. Então, a gente, uma família simples. E então eu fiquei revoltada, porque eu falei, eu sou pobre. Eu descobri que eu sou pobre porque eu nasci no Brasil. Mas eu sou japonesa. Se eu tivesse nascido no Japão, eu ia ser rica. Essa que era o que eu pensava. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para o Japão, aos 19 anos, para trabalhar, eu falei, agora eu vou voltar para o Japão, vou trabalhar e vou ser rica. Essa que é a história. Chegando no Japão, eu descobri, primeira coisa, eu entendi que eu não era japonesa. Eu passei a vida até os 19 anos acreditando que você, Simone Gouveia, era brasileira. Mas eu era japonesa. E cheguei lá no Japão e eu vi que não, que eu sou brasileira como você. Eu sou descendente, eu sou uma brasileira descendente de japoneses, que japoneses são eles que nasceram no Japão e que eles são muito diferentes. Foi ali que eu compreendi que apesar de ter nome de japonesa, cara de japonesa, cabelo de japonesa, eu sou brasileira. E uma coisa é tão difícil você não saber a sua identidade, sabe? Você pensar que você é uma coisa e depois descobrir que você é outra. Mas é maravilhoso. Porque a partir do momento que a gente descobre a nossa verdadeira identidade, tudo começa a fazer sentido, tudo fica mais fácil, né? Então, acho que uma das coisas que eu aprendi nesse período no Japão foi a minha identidade. Eu acreditava que vocês eram brasileiros e eu não, eu era diferente, eu era japonesa. E aí, quando a gente compreende que não, todos nós somos brasileiros, né? Aí a coisa fica muito mais simples. E aí vem o terremoto, mas eu estava assim, no Japão, longe do meu país, longe da minha família, fazendo um trabalho que eu odiava, porque eu queria ganhar dinheiro e ser rica. Quando acontece um terremoto, e terremoto é uma coisa que não existe no Brasil, então a gente só ouve falar e assistiu em algum filme. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é viver. Viver a experiência de um terremoto. Sentir a terra tremer, ver os prédios caírem e acompanhar a morte das pessoas, né? De perto. E assim, ninguém tem culpa. Acontece, né? É um desastre natural. E o Japão tem muitos desastres naturais. Terremotos, maremotos, que é quando o mar invade as cidades, e os furacões. Os furacões são muito frequentes lá. E então foi ali que eu percebi que tudo que eu estava correndo atrás e tudo aquilo que eu, eu achava que eu não tinha, na verdade, eu nunca fui pobre, Simone. O problema é que eu desperdiçava, né? Eu desperdiçava tudo. Desperdiçava a minha identidade, porque eu me negava, eu achava que eu não era brasileira. Desperdiçava a minha ancestralidade, que é toda a cultura japonesa, que eu não compreendia, né? E quando os meus avós falavam mottainai, que é essa palavra que significa desperdício, mas no fim ela tem um significado mais profundo, né? Que é quando você está desperdiçando alguma coisa, você não está sendo digno daquilo. Por isso que a gente fala de ser digno, né? Então, aí quando eu compreendi que falo, nossa, naquele terremoto, tudo que eu fui atrás, eu perdi. Eu fui atrás de oportunidade, de trabalho, de dinheiro. Eu perdi tudo ali. Então, assim, aí tem uma frase que eu ouvi hoje de manhã que é tudo que você, tudo que você pode perder não vale a pena guardar. Tudo que podem te tirar não vale a pena guardar. Tudo que podem te tirar não vale a pena guardar. Eu estava obstinada a, a ir atrás e guardar aquilo que poderiam me tirar. Porque tiraram, aquele terremoto me tirou tudo, né? Só não tirou o quê? A minha vida. Aí, como eu continuei viva, aí o resto eu perdi, mas a vida ficou. Então eu falei, uau,
eu estava desperdiçando todos os meus recursos, porque eu não sabia o verdadeiro significado dessa palavra Mottainai, o verdadeiro sentido dela. E Uhum. naquele dia eu chorei muito, pedindo perdão, né? Acho que perdão para os meus pais, para os meus avós, porque quando eu fui para o Japão, eu falei, ah, eu vou porque vocês vieram para cá, a gente nasceu pobre, e eu vou voltar para lá para me tornar rica, né? Então, fui brigada, abandonei os estudos, não vou mais estudar, porque o estudo não ia me levar a nada, eu quero ganhar dinheiro, então eu abandono os estudos e vou trabalhar no Japão, nas fábricas como operária, para ganhar em dólar, porque eu achei que eu ia ficar mais rica, mais rápido se eu ganhasse em dólar do que estudando. E olha quantas coisas eu fiz, né, para ir para o Japão, porque eu acreditava naquilo, eu estava desperdiçando tudo. Então, quando eu me dei conta disso, e aí eu falei, agora eu quero ser digna da minha vida. A partir de agora que eu compreendi o que é ser digno dos recursos que nós temos, né? E é por isso que eu não vou mais desperdiçar. Primeiro a minha vida. Se eu continuar aqui no Japão, eu vou estar desperdiçando a minha vida. Porque eu estou longe do meu país. O meu país é Brasil. Estou longe da minha família, eu estava lá sozinha. E eu estava fazendo um trabalho que eu odiava. Não gostava daquilo que eu fazia. Eu passava camisas e calças o dia todo. Aquilo para mim, né, não. E aí eu falei, vou voltar para o Brasil e eu vou ser digna da minha vida a partir de agora, né? Isso aconteceu há 23 anos atrás, quando eu retorno para o Brasil, mas a Tieme que foi para o Japão foi uma Tieme. Mas depois dessa experiência, eu morei 3 anos lá, né? Depois dessa experiência do terremoto e das descobertas, quando a Tieme que volta do Japão é uma outra Tieme. Eu acho que é uma Tieme já que é determinada a ser digna dos recursos que tem. E então eu venho seguindo esse caminho e praticando isso na minha vida, né? Por isso que hoje eu sou uma caçadora de desperdícios. Bom, para quem chegou depois, eu estou aqui com a Lilian Thieme. Ela é caçadora de desperdícios, especialista em Motainai. E nós estamos falando justamente disso, né? De desperdício, de dignidade. E estamos aqui no início aqui do nosso bate-papo. E então, me fala um pouquinho mais do Motainai, né? Você entrou em contato lá no Japão ou sua família já trazia um pouco dessa filosofia? Conta mais a fundo aí Já, desse conhecimento, né? só que uma coisa é você ter o conhecimento, mas não reconhecer. Conhecer é diferente de reconhecer. Olha, uma coisa importante da gente saber. Eu nasci dentro de uma família japonesa. Então, o meu avô já falava motainai, sempre. Mas ele falava quando? Quando eu deixava a comida no prato, criança, né? Porque a gente morava tudo na mesma casa, né? Os meus avós, meus tios, meus primos, né? Quando a gente veio para São Paulo, era uma pequena casa para acolher a família toda, né? Então, tem muito essa coisa. E aí o convívio é muito rico, né? E eu lembro que vários primos, nós somos muitos primos, assim, e o meu avô, quando ele via que a gente estava desperdiçando alguma coisa, ele gritava, Mottainai! E todo mundo saía correndo, porque né, ele dava uns croques na cabeça dos netos dele. Mas só que a gente não reconhecia aquilo. A gente conhecia a palavra, mas no nosso imaginário aquilo era só uma bronca do meu avô Sovina. Sovina porque assim, deixava a torneira aberta, e ele falava, Mottainai! Vai lá e fechava a torneira. Tipo, ai, primeiro era bravo e segundo que ele era muito pão duro. Era isso que a gente imaginava, né? Uhum. Quando chovia, daqui a pouco vai chover aqui. Aí a minha avó falava, Tchê, me vai colocar as bacias. E aí o que que eu tinha? Que eu tinha que pegar todas as bacias da casa e colocar no quintal para recolher a água da chuva. Eu odiava. Ah, eu não era um saco. Eu queria ficar assistindo desenho e não, tinha que ficar lá fora. Mas hoje eu sei o que a gente estava fazendo. Estava coletando a água da chuva para depois colocar dentro de um reservatório e fazendo uma cisterna, né? E mas então
tudo isso já sempre aconteceu na minha vida, na minha família, só que eu não reconhecia. Então, isso é importante a gente perceber, que só depois do episódio do Japão é que eu lembrei das coisas. Por isso que eu pedi muito perdão para os meus ancestrais, porque eu reclamava de tudo. Eu não queria fazer aquelas coisas. Por quê? Eles nunca explicaram para mim desta forma, como hoje eu explico. Então eles só mandavam fazer, né? Faz assim, faz assado. Então, crianças e adolescentes, você sabe, né? Não gosta muito de ser mandado. E aí e tinha a ver com isso. Depois que eu compreendi, que eu reconheço a importância e o valor disso, aí a gente começa a praticar de um lugar da gratidão, porque aí a gente vai falar sobre os 3 passos, né? Os 3 passos para praticar isso na minha vida, os 3 passos para eliminar os desperdícios da minha vida. Porque aí, quando eu volto para o Brasil, eu primeiro vou eliminar os meus desperdícios. Primeiro eu me reconciliar com a minha família, retomar os estudos, formar a minha família, porque eu tinha o desejo de ter a minha família, né? De ter as minhas filhas e tive as filhas. Então eu fui eliminar os meus desperdícios. E aí, depois disso, dessa prática e tudo mais, eu vou compartilhar isso com os brasileiros, né? E aí precisava sistematizar essa conduta, né? Por isso que eu desenvolvi uma metodologia chamada Motainai. Motainai é a palavra, mas eu criei uma metodologia para ajudar as pessoas a eliminarem seus desperdícios e se tornarem mais dignas dos recursos que elas têm. Porque é disso que a gente está falando. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas desperdício? Por que você fala sobre desperdício? Todo mundo já não sabe o que é desperdício? A minha resposta é: se todos já tivessem reconhecido seus desperdícios, não estariam desperdiçando. Então, conhecer é diferente de reconhecer, né? Conhecer ok, eu conheço o que é, sei lá, a gente pode falar, eu conheço a importância. Eu estava vendo da Celeste, é Celeste, né? Não lembro o nome do Portal 1111, um dos lives que nós fizemos, que você fez aqui. Dulce, a Dulce, Dulce. Dulce. Uma coisa é você conhecer numerologia, outra coisa é você reconhecer o poder dos números, né? E poder ser de fato, né? Motainai é a mesma coisa. Ah, eu conheço a Lilian Thieme, eu já sei o que é Motainai. Isso é conhecer. Reconhecer é quando você de fato começa a mudar atitudes e se sentir mais digna dos recursos que tem. Aí é outra história, né? Então são 3 passos simples. O primeiro passo é reconhecer o valor das coisas, das pessoas, de tudo. Reconhecer o valor é um, a gente precisa parar para pensar nisso. Qual é o valor deste recurso? Qual é o valor da água? Qual é o valor da tecnologia? Qual é o valor dos contatos? Qual é o valor das mulheres? Qual é o valor do trabalho? A gente vai falar ainda sobre isso, né? Qual é o valor? E aí as pessoas não sabem, elas confundem valor com preço. E a gente precisa voltar a pensar, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. Para ser bem honesta, eu só entendi o valor da água quando eu não tinha uma gota de água lá naquele terremoto no Japão. Por quê? Porque até aquele período eu achava que a energia elétrica era mais importante, tinha mais valor do que água. Porque a minha mãe sempre falava que a conta de luz era mais cara que a conta de água. Então, na minha cabeça, a energia tinha mais valor. Agora, quando a gente fica sem água e sem energia, o que a gente sente mais falta para sobreviver? Água. Então, a partir disso, eu vi que eu tinha valores invertidos na minha cabeça.
né? E que eu não sabia a diferenciar o que tem valor e o que é preço, quanto custo, né? Custo de valor, são coisas diferentes. Então, o primeiro passo é reconhecer valor das coisas e não misturar com custo, hein, gente? É valor. Para quem tem dificuldade, como seria a sua vida se não tivesse isto? Então, a gente precisa avaliar essas coisas, certo? O segundo passo é reconhecer a cadeia produtiva. Então, a cadeia produtiva é tudo que foi necessário para que você tivesse esse recurso hoje à sua disposição. Quando a gente fala do alimento, o alimento, por exemplo, uma alface, que às vezes a gente esquece de preparar e ele fica lá fornado na geladeira e depois mela e a gente tem que descartar, né? Ah, uma alface está custando R$ 3 na feira agora e tal, e a gente acaba esquecendo, fica com preguiça de fazer e não faz. Só que aquela alface, ela demorou 90 dias para se transformar de semente a alface. Então teve alguém que, um produtor, um agricultor que teve que cuidar dela por 90 dias. Depois colheu, depois alguém transportou, depois alguém colocou nas caixas, depois o feirante foi no Ceasa, comprou, depois alguém foi na feira e comprou, trouxe para casa, higienizou ou não, né? Às vezes largou na geladeira sem higienizar mesmo. E depois preparou tudo aquilo para se tornar um alimento, uma salada, para que você possa consumir e te nutrir. Depois de todo o trabalho dessa cadeia, se aquela alface vai para o lixo, o que que é isso? É o desperdício. Nós não fomos dignos não só daquele alimento, mas de toda a cadeia produtiva por trás dele. Então, isso é reconhecer. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que às vezes não precisa comprar tanto, porque não vai dar conta, né? A gente começa a mudar as escolhas, mas de um lugar que é o terceiro passo, da gratidão. Porque se eu reconheço o valor daquilo, reconheço a cadeia e tenho naquele momento aquele recurso à minha disposição, eu sinto gratidão. Porque eu sei que muitas pessoas, principalmente no Brasil, cuja desigualdade é muito grande, não têm acesso a esses recursos que nós temos hoje. Nós somos privilegiados. Então, por ser privilegiado, eu vou consumir aquilo com gratidão. Então, o grande diferencial do Motainai, quando a gente fala de eliminar o desperdício, não está no como você vai eliminar o desperdício, mas está no porquê e com que sentimento você vai deixar de desperdiçar. E esse com que sentimento vem o sentimento de ser digno disso. Eu quero honrar, né? Eu quero honrar esses recursos que eu tenho agora. Agora nós estamos no dia 4, né? Dia 4. Do dia 1 ao dia 5 de todo mês acontece uma coisa, a gente precisa pagar as contas, né? Pagar os boletos, né, Simone? Pagar os boletos. E aí eu sempre falo, com que sentimento você paga seus boletos? É um sentimento de gratidão ou é um sentimento de dó, né? Porque a gente precisa pensar também. Tudo que a gente faz hoje, está fazendo com sentimento de obrigação, se eu pudesse eu não faria isso, ou está fazendo com sentimento de gratidão. Então, a grande revolução do Motainai tem a ver com isso, né? A partir de agora a gente muda o mindset a respeito dos recursos, das escolhas, das atitudes, e ele não vem de um lugar de culpa, ele vem de um lugar de gratidão. Eu acho que é uma é, das. Quando a gente fala que por que o Motainai tem uma inovação, né? É justamente por causa desta peça. Não é que eu vou ensinar uma tabelinha para vocês como eliminar o desperdício de água, de dinheiro, de comida. Eu não fico trabalhando as estratégias. Eu trabalho os princípios, né? Que às vezes a gente toca, e eu já estou com mais de 20 anos de prática, então a gente tem repertório aí para poder orientar. Mas o Opa, principal é a sensibilização a respeito dos princípios. deu uma travadinha aí, mas deu para entender. Não, muito, muito lindo isso aqui. Eu estou vidrada com isso. E duas questões que eu quero ressaltar, né? Uma questão da ancestralidade, a importância disso,
porque eu também passei por um processo muito forte de resgate da ancestralidade, de honrar, né, toda essa história, né? A minha família também veio de Portugal, as dificuldades que eles passaram para que eu estivesse aqui hoje vivendo com mais conforto, né? E honrar toda a minha história, porque meio que eu deletava meu passado, assim, isso aqui não serve mais, agora eu mudei, agora eu tô moderna, agora eu tô mais esperta, agora eu tô... E não tava nada, né? E essa questão da dignidade, do merecimento, né? Porque eu acho que a partir do momento também que a gente começa a desperdiçar, a gente, na verdade, está se sabotando o tempo todo, né? Porque eu não acho que eu mereço aquilo. Então, como eu não mereço, eu vou dando um jeito ou de não conquistar, ou de se conquistar, de não usufruir, né? Então, são questões que estão muito envolvidas também com autoconhecimento, que está dentro de várias técnicas, né? E que a gente não olha, né? E tá lá na filosofia. Eu entrevistei aqui outro dia o Dante Freitas, né? Que ele fala que o futuro está no Oriente, né? E há quanto tempo, né? Os orientais estão falando isso e a gente está aqui dando uma volta para conseguir entender, né? E às vezes a gente tem que passar por privações para conseguir reconhecer, né? Que é o que você fala. Ai, Simone, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente compartilha um conhecimento, e aí no meu caso são mais de 20 anos, né? A partir do momento que eu descobri isso, comecei a praticar, então estão mais de 20 anos, eu estou compartilhando isso para que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Então o que eu fiz? Eu condensei todo o aprendizado, sistematizei e estou apresentando. Para quê? Para que você não precise passar, né, por isso, pela escassez extrema para poder reconhecer o valor das coisas. Você pode passar pela experiência na tua pele, e aí falar, ok, agora eu vou mudar. É uma possibilidade? É uma possibilidade. A outra possibilidade é você ouvir a história de alguém, que no caso é a minha, fazer sentido para você e você já mudar o comportamento antes de ficar sem recurso nenhum, de passar pelo perrengue que eu passei. Não é verdade? Por quê? Porque quando a gente fala de Mutainá, é reconhecer os recursos que eu tenho e usar da melhor maneira possível, descobrir o quanto nós somos abundantes. Então, é melhor, se neste momento eu reconheço toda a abundância dos recursos que eu tenho, você concorda que eu vou ter muito mais possibilidades de estratégias do que esperar chegar no fundo do poço para daí? Então, eu acho que essa é a grande questão. Por isso, eu agradeço a oportunidade quando você me abre esse espaço para que eu possa contar essa história. E agradeço também a atenção plena de todos que estão aqui me ouvindo, que estão se permitindo dedicar aqui um tempo para ouvir a minha história. E se fizer sentido, a partir de agora, esse conhecimento já é de vocês. E aí vocês podem olhar os recursos de vocês e ser dignos deles sem necessariamente ter que passar por esse processo que eu passei. Então, essa troca que ela é muito rica, né? E as pessoas poderiam dedicar mais tempo para essas rodas de conversa, como nós estamos agora, virtualmente. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo de ficar assistindo live, não, eu tenho que ganhar vida. Quando, na verdade, o que nós estamos fazendo neste momento é sendo dignas das nossas vidas, né? Por quê? Porque a gente, compartilhando as histórias, ouvindo as histórias, a gente pode redirecionar algumas coisas e antes de passar pela situação mais crítica. Sim, que é aquilo que fala, podemos aprender pela dor, mas podemos aprender pelo amor, né? E a Bel comentou aqui, né, que é um novo sentido de abundância mesmo, né? E não, é igual você falou, às vezes você tinha aquela impressão que era avareza, né, do seu avô, e não era, era uma abundância dele de saber usar de forma muito respeitosa os recursos da natureza, né? Então, Também. na verdade, o que os nossos ancestrais
os imigrantes, né, fizeram, adquiriram, é uma coisa chamada inteligência da escassez. A escassez provoca uma inteligência, faz desenvolver inteligências. E aí, essa inteligência da escassez é que eu resgato hoje. E que todos nós precisamos resgatar. Na verdade, que às vezes a gente fala assim, nossa, ele faz isso porque ele é pão duro, ele aproveita. Eu sou digna da, do shampoo, a última coisa do shampoo, eu coloco água e vou tirando ali, eu sou digna da última gota do shampoo. Por quê? Porque todos aqueles recursos foram feitos para serem utilizados, não é para jogar fora. E olha, dá para lavar. Se a gente colocar um pouquinho de água no frasquinho do shampoo, não dá para fazer mais uma lavagem, Simone? Me conta. Dá, sim. Não dá? Dá para fazer, Dá, né? sim. Agora vamos somar aí, quantas lavagens a gente ganha com pequenas atitudes. Ai, gente, que coisa de pobre. Não é coisa de pobre. Eu quero honrar aquela matéria-prima, eu quero honrar o meu dinheiro. Por quê? Porque eu paguei o valor para tantas lavagens, então eu consigo multiplicar aquilo. É uma outra forma de enxergar as coisas e de fazer, e sair desse lugar de isso é coisa de pobre. Você já ouviu isso? Ah, eu tenho vergonha de Sim. fazer, porque isso aí para mim é coisa de Isso, pobre. isso é crença também, né? Paradigma que a Crença, gente também tem é que crença. quebrar, né? E eu quebro isso e eu falo assim, isso não é coisa de pobre. Isso é atitude de uma pessoa sustentável, uma pessoa que quer ser digna dos recursos que tem, sabe? E a partir do momento que a gente começa a fazer isto e assumir isto, e quando as pessoas perguntam, por que você faz isso? Aí eu explico. Aí as pessoas ficam assim, nossa, eu nunca tinha pensado. E elas começam a se modificar também, porque começa a fazer sentido para elas, né? Uhum. Então, eu tenho essas práticas na minha vida, e hoje eu acho que é importante que mais pessoas falem disso. Por quê? Porque aí vai quebrando essa crença. E a partir do momento que a pessoa fala assim, nossa, eu já estou fazendo isso, né, há tanto tempo. Fala assim, a tia é louca. Aí depois elas começam a perceber, nossa, mas a outra pessoa também está fazendo, a outra pessoa também está fazendo. Então aí começa, aí que a gente vai mudando, porque Sim, desperdiça muito, Simone. Desperdiça muito, sim. né? A Bel está comentando aqui do batom, que é verdade, o batom fica uma boa parte dentro da embalagem, que a gente fica lá com o dedo ou eu vou com o com pincel cotonete, para. o cotonete ou o pincel, tira. A questão do esmalte também, são várias coisas. E eu mando recadinhos para as empresas. Eu queria também que vocês mandassem recadinhos. Eu falo assim, gente, eu tenho um creme que eu amo esse creme, eu amo, amo, amo. Eu podia até mostrar ele. Eu amo meu creme. É uma embalagem linda, só que eu queria só o refil, porque a embalagem linda eu já tenho, eu só queria o creme dentro. Não dá para você vender só o refil? E eles só querem vender com a embalagem. Só que assim, eu não preciso da embalagem. Ah, mas essa embalagem recicla. Eu falo, mas para reciclar exige também água, exige também Recursos. energia. E é menos de 4% que é reciclado no Brasil, gente. Vamos ser, né? Vamos olhar. Então, assim, eu queria o refil, porque o que me interessa é o creme, não é o pote. E aí vai reduzir o custo. E isso se nós, como consumidores, nos posicionarmos, mandarmos e-mails, fizermos vídeos e falarmos sobre essas coisas, a indústria muda. E agora, se a gente não se posicionar e ficar aí refém, outro dia eu fiz até um vídeo mesmo, porque eu estava no mercado, eu falei assim, olha, eu quero comprar com refil, e aí tinha a opção de comprar com refil e sem refil. O refil, com refil é um saquinho de maionese ou o potinho. Adivinha? O potinho era mais barato do que o refil. Sendo que o potinho está exigindo muito mais recursos do que o refil. Mas por quê? Porque Uhum, tem toda uma indústria que alimenta aquele plástico lá. Então, quem uhum, precisa se posicionar? Consumidor, de falar, eu estou achando um sim. absurdo isso aqui, porque o custo final não é igual. E eles querem forçar que a gente continue consumindo o quê? Embalagens. Eu levo o meu saquinho, eu fiz um saquinho de organza, Simone, deixa eu contar para vocês.
Toda vez que você vai na feira, ou no sacolão, ou no mercado e vai comprar frutas e verduras, você não tem que pegar um saquinho? Pega um Uhum. saquinho, escolhe, é verdade ou não? Aí pesa. E aí eu falei, me interessa o alimento, não me interessa o saquinho, que o saquinho está poluindo. E ele polui mesmo, né? E aí eu fui pesquisar como eu poderia mudar. E tem os sacos sustentáveis. Eu peguei organza, que é um tecido que é bem levinho e transparente. Fiz os sacos, costurei os sacos, coloquei o fechinho e eu tenho 10 sacos de organza. Quando eu vou na feira, quando eu vou no mercado, eu uso os meus sacos. E aí depois eu volto, lavo os sacos, e aquele saquinho ele é leve, ele é transparente. E aí eu tô eliminando o uso de 10 sacos todas as vezes que eu vou no mercado. Se eu vou no mercado toda semana, então num mês eu tô eliminando 40 sacos. Agora vamos fazer a conta em um ano. Vamos fazer a conta de 5 anos. Quanto de lixo eu tô deixando de produzir? Sem comprometer o meu consumo de alimento. Tá vendo? Ó, pequenas atitudes que a gente começa a ter coragem de fazer com uma consciência e sem ficar nesse lugar. Gente, mas o mercado dá de graça o saco para a gente usar, para a gente consumir. Vamos usar, eu falo. Tem alguma coisa de graça? A gente paga a conta, a natureza paga a conta, todo mundo está pagando essa conta. Eu acho que eu não quero que os meus próximos descendentes continuem pagando essa conta, porque a forma que eles vão pagar a conta vai ser não ter água, né? Vai ser não ter dinheiro, vai ser várias coisas que eu não sei se eu quero que eles continuem pagando a conta. Então, hoje é uma escolha que eu faço, mas todo mundo me olha no mercado com uma cara assim de que eu sou um ET. É, não, eu sei que eu gosto de comprar muita coisa a granel. E aí eu também levo os meus potes, que eu falo, não, se eu for lá pegar saquinho, fechinho também, aí eu vou lá, já pego a sacola do próprio estabelecimento, encho com os meus potes e vou lá. E a menina pesando, cada hora é um pote, é um peso, ela tem que mudar na balança. E você vê que Mas até é isso. eles, como eles não são treinados, eles resistem. Ele falou, não, senhora, eu não vou pesar, não. Eu falei, por quê? Porque não vai colar o preço, né? Não A vai colar etiqueta a do preço. etiqueta. Eu falei, vai colar sim, porque esse aqui é organza, ele cola, pode colar. Aí ele falou, não vou colar não. Sabe por quê? Porque o seu peso, o saquinho, é mais pesado do que o saquinho de plástico, a senhora vai perder dinheiro. Eu falei, pode pesar, por favor. Você sabe que você precisa estar clara, porque eles querem, não estão acostumados. Aí você vai educando até o atendente e o resto do pessoal fica tudo olhando, mas assim, isso é um trabalho de educação, todos os dias, a todos os momentos, não só pela atitude, quanto essa generosidade de estar explicando por que você está fazendo desse jeito. Porque a primeira coisa é, ai, mas já está pago, TM. Pode usar que já está pago. Outro dia eu tinha ido num restaurante desses de fast food e a menina tinha dado muitos guardanapos, aqueles fechinhos de guardanapo. A gente só Uhum. usou um, eu só usei um. E aí eu devolvi para ela os outros três que eu não usei. Aí ela, naquela correria toda, pegou lá e jogou tudo no lixo junto. Porque aquilo, para a atendente, aquilo não era problema dela, não era dela. Ela queria limpar logo a mesa. E olha, tá vendo? Aquele recurso não foi utilizado, poderia ser utilizado num outro, né? Para uma outra pessoa. E assim, não ter esse esclarecimento, esse entendimento, nada. Então, hoje, por exemplo, quando as pessoas já entregam eles colocam lá, entrega três. Eu não preciso dos três. Imediatamente eu pego os outros dois e já devolvo para ela na mesma hora. Eu falo, senhora, não será necessário. Me entrega canudo. Você sabe que ele já entrega o kit, né? Também não será É. necessário. E eu devolvo com educação para ela, ela retoma. Por quê? Porque realmente é uma cultura do desperdício. O É. Brasil e o mundo, de uma forma geral, funcionam na cultura do desperdício. E quando a gente começa a entender o que é desperdício, isso começa a incomodar, viu, Simone? Começa a te incomodar. Porque É. você olha e vai incomodando. E aí, o que a gente faz quando começa a incomodar? A gente vai mudando de comportamento. E a coragem de mudar. Porque fazer uma coisa fora do padrão precisa ter coragem, né, Simone? Fala aí. Sim. Você vive isso todos os dias também.
Eu vi essa semana mesmo o Murilo Gun, que é um empresário, ele postando que ele foi tomar café da manhã numa padaria. Ele levou a garrafinha de água dele, um guardanapo de papel e um garfinho dele mesmo, assim, para não usar os descartáveis da padaria, né? Então, o canudo, eu tenho um canudo de bambu, teve um período aí que foi forte isso, né? Em São Paulo, Rio, principalmente, de tirar de circulação, né? Os canudinhos plásticos e substituir, né? Assim como as sacolas plásticas, né? Lembra as sacolas no mercado, no supermercado? Uhum. Houve uma lei, um período, para quem é de São Paulo, teve uns anos atrás aí, que conseguiram uma lei para proibir que os supermercados oferecessem as sacolas plásticas. E aí virou toda uma onda, aí virou ecobag, aí elas vendiam ecobags e ficou aquela coisa toda. Derrubaram aquela lei e aí voltaram cobrando as sacolinhas. 4 centavos, Ah, é verdade. 4 centavos a sacolinha. Incentivou Eu a retornável, né? não incentivou nada. Quantas você conta nos dedos as pessoas, pelo menos aqui no meu bairro, tá? Você conta nos dedos as Uhum. pessoas que têm as sacolas retornáveis. A maioria prefere pagar e levar os saquinhos. Ou seja, não adianta mudar a legislação se não trabalhar conscientização e educação. De Uhum. um sentido, pessoal, de um coração da pessoa. O econômico se o outro botar lá que tem que pagar ou não sei o que lá, você entendeu? Agora, a grande diferença do Motainai é que uma vez que eu entendo o que aí eu mudo o mindset completamente. E não é simplesmente se eu estou pagando ou não estou pagando. É fazer a conta do planeta inteiro. É fazer a conta de toda a sociedade. Olha, eu vou te dar mais um exemplo de supermercado. Todas as vezes que eu vou no mercado, uma vez por semana eu vou, aí eu termino as compras, né? Nunca pego o saco, nunca pego a sacola, porque eu tenho as minhas eco bags, né? Agora já eliminei o saquinho das verduras e tal, que eu tô mega feliz. Terminei de guardar as compras, né, no carro, e aí eu pego aquele carrinho e volto e deixo lá onde eu peguei. Aí outro dia o pessoal falou assim: pra que você faz isso? Deixa o carrinho aí no estacionamento jogado, que tem um menino que o serviço dele é só fazer isso. Pegar o carrinho que o pessoal deixa jogado, porque você já entrou, às vezes, no estacionamento, você quer estacionar e tem um carrinho ali? Aí, Arranha até o carro, né? pois No é. mínimo, tem Aí muitos eles falam casos assim, disso, né? para perder tempo, você fica perdendo tempo indo até lá de volta, levar o carrinho, vai embora logo, deixa aí que tem um menino que é só para fazer isso. Ele é pago só para ficar pegando o carrinho que o povo deixa aí mesmo. Aí eu falo assim, exatamente por ele que eu tô fazendo isso. Porque se todo mundo tiver a mesma atitude que eu, esse menino vai poder trabalhar lá dentro do supermercado, vai aprender logística, vai ter um trabalho dentro de um lugar, porque ele fica no sol quente, sabe? Ele fica o dia inteiro no sol quente, catando carrinho, para voltar no lugar onde a nossa obrigação mínima era isso. O mercado oferece um carrinho para facilitar a nossa compra, o mínimo que eu tinha para fazer era o quê? Eu vou ver onde eu peguei, né, gente? E a gente fica nessa preguicite aí, alguém faz pra gente. Alguém faz porque a gente não faz. Mas se a gente começar a fazer, essa pessoa vai ter uma oportunidade melhor lá dentro, vai poder aprender. Porque o que o menino aprende trazendo os carrinhos o dia inteiro? Nada. Agora, se ele ficar lá dentro do mercado, ele vai aprender tantas outras coisas interessantes. Então, é poder ter essa visão, né? E saber que tudo que eu faço impacta na Com sociedade, na certeza. economia, no planeta. E na paz, né? Mas a gente está aqui, né? Bem falando muito de cultura de paz. Isso que a gente está falando é cultura de paz, não é? Uhum. A Bel também está comentando aqui, né, da questão também de acúmulo, né? Que às vezes a gente acaba consumindo mais do que é, é necessário e fica acumulando coisas, né? Aí já Ai, entra a questão maravilhoso, do Bel. apego. Maravilhoso. A Bel tá falando uma coisa incrível que eu quero. Tem uma perguntinha mágica. Então vamos falar para praticar para eliminar o desperdício, para a gente se, né, o Mottainai, para a gente se tornar digno.
Três passos, vocês se lembram? Primeiro, reconhecer o valor. Segundo, reconhecer a cadeia. E o terceiro, o sentimento de gratidão. Exatamente. Mas tem uma pergunta que ela é uma pergunta-chave também, que eu faço e sempre ensino isso nas minhas palestras, nos meus workshops. Inclusive, semana que vem vai ter a semana 3S, hein? Depois vamos falar dela, né, Si? Vamos falar da Sim, não, semana tem vários 3S. assuntos aqui para Você falar, tem tem pauta aí? perguntas. Vixe, Maria. Eu marquei umas, não pauta, mas umas questões aqui. É porque a Simone é jornalista, ela já é trabalhada tudo no roteiro ali. Ô, Si, é, qual a pergunta-chave, gente? Anotem aí. Qual a finalidade deste recurso? Aí eu estou falando especialmente para os acumuladores ou para quem gosta de consumir. A ITM, todo mundo, inclusive a pessoa que está aqui na sua frente, adora fazer compra, tá? Então, qual a pergunta-chave? Qual a finalidade deste recurso? Falando de roupa. Finalidade da roupa, ser usada, ser vestida. Tudo bem ou não? A finalidade da roupa não é ficar entuchada no seu guarda-roupa. É desfilar. É estar no seu corpo. É você usar, sujar, lavar, usar de novo. É verdade ou não é? É a finalidade quando a gente fala de missão. Qual seria o propósito de uma roupa? No propósito. Qual seria o propósito de uma roupa? Aí eu pergunto para a roupa, qual que é o teu propósito? Meu propósito é estar aí desfilando no seu corpo. É verdade ou não? A roupa mais feliz do seu guarda-roupa neste momento é a que você está usando agora. Porque ela está cumprindo com o propósito dela. Perfeito? Agora, como está sentindo aquela roupa que está lá no fundo da gaveta, no fundo do guarda-roupa, que você falou quando emagrecer vai usar, que você ganhou, mas não teve, ganhou, mas não gostou e falou que gostou e aí não tem coragem de doar? Como será que aquela peça de roupa está se sentindo neste exato momento? Hum? Hum? Tá precisando de terapia, não tá? Tá se sentindo rejeitada, É. tá se sentindo mal amada, tá se sentindo perdida, Não é tá digna, mofada, com certeza, não é digna de um corpinho. tá se sentindo desperdiçada. Quando a gente começa a fazer essa pergunta mágica, qual a finalidade deste recurso? O desapego se torna natural. Natural, tá? E aí você não sofre para desapegar. Eu sei, eu sei. Depois dessa live, vocês vão chegar, abrir o guarda-roupa de vocês e vão olhar. E vão perceber quem é que tá feliz, quem é que tá triste. Bom, aí é fácil. Quem tá feliz continua e quem tá triste vai botar para um lugar para ele ser feliz, né? Que pode Uhum. ser doado, pode ser vendido. Monta um Instagram aí de roupa linda que você tem aí para você fazer um dinheirinho. Que você pode reformar também, porque customizar uma roupa também é uma coisa maravilhosa. Enfim, gente, infinitas possibilidades a partir dessa pergunta mágica. Qual a É. finalidade deste recurso? Tá? Tem gente que guarda livro, um monte de livro, que não lê nunca, ou já leu e fala, eu vou guardar. Eu falo, gente, finalidade do livro é ser lido. Faz 2 anos que tu nem abre. Então, faz assim, ó. Faz uma lista de pessoas que você gosta e manda o livro para elas de presente. Ah, mas é usado, mas é melhor ainda, que você já manda com dedicatória e manda. E pelo correio tem uma taxa chamada módico, que é uma taxa bem pequenininha, que é uma taxa especial para quem manda livros. Vamos fazer a alegria aí agora no Natal, vai já dar uma limpada, distribui essa Essa biblioteca biblioteca. maravilhosa que você tem para várias pessoas que quando elas vão receber aquele livro, às vezes aquele livro tem aquilo que ela estava precisando naquele momento. E aí, o fato de ter vindo pelo correio de uma amiga com uma dedicatória vai fazer com que ela queira ler o livro. Enquanto isso, está lá, guardado no seu armário, lá pegando poeira, gastando teu espaço, porque hoje espaço vale muito. Então, tudo isso são coisas que a gente pode pensar a partir do entendimento do Motainai. E vai fazer de uma forma leve, sem pressão, sem obrigação. Simplesmente vai brotar. Você vai olhar e vai falar assim, uau, né? Qual a finalidade disso? Será que eu estou sendo digna dos recursos que eu tenho hoje? Todo final de ano eu faço isso. Eu olho todas as minhas coisas e falo, estou sendo digna de ter isso aqui? Fui digna? Aí se eu estou usando, beleza. Se eu não estou usando, eu
né, preciso ver isso aí. Eu adoro. Aí eu dedico aí um mês. Esse mês de dezembro já é o mês que eu já começo a fazer as minhas avaliações, as minhas limpezas, organizações. E a gente tem que fazer todo ano, porque a gente continua acumulando. Agora, se você demora aí muito para fazer, vai acumulando demais. É igual sujeira, né, gente? Se você faz a limpeza sempre, fica. Agora, se deixar acumular, a faxina fica mais pesada. A minha mãe, ela adora costurar, então ela modifica. Então, sei lá, uma calça de repente virou uma bolsa, ela vai transformando as coisas assim, mas ela tem essa habilidade aí com a costura. E a questão dos livros, isso na família do meu pai, eu sou escritora, minha avó era alfabetizadora, enfim, tem uma história, a gente tem uma história aí com escrita e leitura. Então, assim, nós fazíamos, sempre fizemos assim, de, alguém compra um livro, gostou, e vai passando por todo mundo da família que quer ler aquele livro. A hora que todo mundo já leu, ninguém quer mais ler, aí a gente doa para uma biblioteca municipal, assim. Então, os livros na família fazem esse tour aí. E, e aí é uma forma da gente diversificar a leitura sem também grandes gastos, né? Então, Exatamente, gente, porque é clube de troca que a gente vai trocando e eu acho que é o futuro, né? Quando o seu amigo falou assim, o futuro está no Oriente. Na verdade, eu acho que assim, o futuro está no resgate de toda essa sabedoria ancestral que todos nós temos. Todos nós temos essa sabedoria ancestral de compartilhar as coisas. Porque a gente, a nossa origem é comunidade. Não é viver individual, é comunidade. Olha, uma coisa que me deixa às vezes triste é você passar horas na fila do restaurante, agora não, né? Mas horas numa fila de um restaurante, porque você quer comer aquilo lá, e aí você vê que as cadeiras, as mesas eram todas juntinhas, mas eram tão juntinhas que eles tinham que deixar uma cheia e uma vazia, uma cheia e uma vazia, não agora por causa da pandemia, mas antes. Eu falei assim, gente, mas podia, dava para entrar mais pessoas. Ah, mas é porque eles não gostam que fica muito junto, sabe? E aí fica ocupando aqueles espaços e as pessoas querem morar todas separadas. Isso tem um custo. Isso tem um custo financeiro, tem um custo social, essa coisa de ficar segmentando e separando nós que somos seres para viver em comunidade, para viver juntos, né? Para viver compartilhando. E aí esse é o caminho, não só do futuro, é um caminho sustentável, né? É menos segregação e mais união das pessoas. E aquela história de, eu quero tudo separado, isso são crenças que são crenças que foram ditadas por interesses econômicos. uhum. Econômicos. Então, para a gente começar a perceber, né? Quem é que ganha com isso? Não é não, Simone? Quem é que ganha com essa ideia de que isso é coisa de pobre? Quem é que ganha? Então, quando a gente começa a fazer essa pergunta, quem está ganhando com isso? Aí depois você começa a ficar mais assertivo nas suas mudanças, nas suas escolhas, eu acho, sabe? Quem é que ganha? Quem é que no final das contas está ganhando com essa crença de achar que a gente precisa comprar tudo novo? Quando na verdade uma roupa tem durabilidade de 10 anos, por que a gente tem que trocar a roupa a cada coleção? Quem é que está ganhando com isso? Quem é que falou que isso está fora de moda ou está dentro da moda? Né? Então, quem disse que comprar em brechó é comprar roupa de defunto? Quem é que ganha com essa crença? Você gosta de brechó? De comprar em Eu brechó, já, Simone? já comprei, já vendi para brechó. Eu Ou às adoro vezes um até brechó. pegar a roupa era de alguém, você gosta, pega Eu e adoro um despacha uma da brechó. sua. Eu adoro um brechó e a gente faz bazar das amigas. Já participou de bazar das amigas? A gente reúne as amigas e todo mundo leva as coisas que não está usando. Roupa, Você sapato, faz uma maquiagem, permuta. perfume, tudo. Aí a gente junta, leva umas comidinhas, leva umas bebidinhas, conversa, brinca e uma fica experimentando a roupa da outra. Depois o que gostou leva para casa. E o que sobrar a gente doa para uma ONG. Isso chama Bazar das Amigas. Tchê, você faz? Todo mundo pode fazer, gente. Não é eu que tenho que fazer comigo, tem que fazer com todo mundo. Vamos fazer isso? Vamos.
você vai ver que é divertido, divertidíssimo. Uma tarde que você vai passar com as amigas é divertidíssimo. Você vai ver que é econômico, que você vai voltar com roupas novas para você, certo? E vai ser uma ação social, porque aquilo que não ficou para ninguém, que ninguém quis, que a gente troca. Aí vai para uma ONG, que depois vai reverter aquilo em dinheiro. Olha que coisa bacana. Simples, né? Seguro e sustentável. Maravilhoso. Mas para puxar o gancho para o lado do feminino, das mulheres, me fala um pouquinho de quando você voltou do Japão, né? Que você se decidiu trabalhar com isso. E aí eu vi foi até um vídeo que você me passou, né? Que aí você usava o sobrenome da sua família, que tinha uma força, que era uma coisa mais yang. Ao mesmo tempo você se vestia de geisha para chamar atenção, que é uma coisa yin, né? Ah, Fala aí dessa sim. mistura e aí até chegar nesse processo de transformação aí até hoje, né? Ai, que coisa boa, é verdade. Então vamos contar, voltando lá. Aí eu voltei do Japão e primeiro eu fui praticar isso na minha vida, que é tudo isso que eu tô falando. Só que aí, depois de 10 anos, aí eu já, no prazo, quando eu voltei do Japão, em 10 anos eu consegui realizar os meus desejos que eu tinha lá, quando eu quase morri. Primeiro eu queria fazer uma faculdade, então eu consegui me formar. Segundo, eu queria formar uma família. E aí eu queria me tornar mãe. E eu, de fato, em 10 anos eu consegui me formar e consegui constituir família, certo? E aí depois eu falei, agora eu quero compartilhar isso, eu quero viver de ensinar as pessoas o que é desperdício. Viver disso, do conceito Motainai, certo? Então eu desenvolvi metodologia e aí eu fui para o mercado. Eu fui para o mercado de trabalho. Mas eu não fui para o mercado de trabalho para trabalhar numa empresa, eu fui para ser palestrante. Olha, minha mulher ousada, eu falei, eu quero palestrar, porque o tema que eu tenho é para palestra. E aí ninguém falava de Motainai. Eu no Brasil eu sou a única que falo de Motainai, sabe? As pessoas podem citar, mas uma pessoa que ela é especializada só em sensibilizar sobre este conceito, só tem eu. E aí, eu por 2 anos eu fui rejeitada pelo mercado. Ninguém me contratava. Ninguém me contratava e depois eu descobri por que que não me contratava. Falaram assim, esse mercado de palestras corporativas para as empresas, ele, ele é dominado pelos homens. Você não tem os requisitos para as empresas te contratarem. E eu falei, mas eu tenho o requisito, mas eu tenho o tema, eu tenho o assunto. Ele falou assim, mas infelizmente, na hora da escolha, o que pesa são, além do tema, outros critérios. E aí, depois de um tempo, né, eu fui descobrir quais eram eles, né? Quais eram o que estava me impedindo. É que eu era mulher, a maioria dominado por homens, então não tinha mulheres palestrantes. Tô falando isso de 13 anos atrás, tá, gente? A realidade hoje é diferente, mas há 13 anos atrás, nova, uma mulher nova, não tinha assumido nenhum cargo de liderança numa grande empresa, numa multinacional, não tinha sido diretora, CEO, porque você sabe que as mulheres em cargos de liderança ainda é uma novidade, são poucas mulheres. E aí eu falei, esses são os critérios? Para ser uma palestrante corporativa, tal, você precisava ter isso. Ter um mestrado, um doutorado em Harvard, alguma coisa aí, ter escrito um livro, você precisava ter algum. E aí eu falei, que aí não dava tempo para eu correr atrás daquilo. Voltei para casa e ele falou, desiste, tenta outra coisa. Já está 2 anos tentando, esquece esse tema, fala que você vai fazer vendas, faz outra coisa, esquece esse negócio aí, porque aqui onde você está querendo não vai rolar não. Aí eu voltei para casa e chorei, né? E falei, meu Deus. Aí depois eu chorei, uns 30 minutos, depois eu enxuguei as lágrimas e falei, pera lá, eu não falo sobre desperdício? Então eu acho que eu tô me desperdiçando. Eu comecei a pensar comigo mesmo, tô me desperdiçando. Ele falou tudo que eu não tenho. E ele tem razão. Só que ele não falou o que eu tenho. Porque ele não pode falar o que eu tenho. A única pessoa que pode falar o que eu tenho é eu mesma. Então ele falou que eu sou mulher. É verdade. Eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu sou jovem.
É verdade, sou jovem. 30 35 anos nessa época eu tava. Tô com 47 agora, né? Sou jovem. Eu olhei no espelho e falei assim: sou bonita, sou descendente de japonês. Não tem a cara de japonesa? Sou descendente de japonês. Sou sobrevivente de um terremoto, né? É. E aí eu lembrei que eu também era contadora de histórias. Sempre contei histórias, nas bibliotecas públicas, nos orfanatos, como voluntária, né? Só que para contar histórias eu vestia kimono, porque eu contava lendas japonesas, aproveitando a parte lúdica para as crianças e o fato de eu ser oriental. Então eu peguei e falei assim, vou fazer isso. Vou me transformar numa geisha e vou apresentar o Motainai a partir da, da- do arquétipo da geisha. E aí eu tenho algo diferente para oferecer para o mercado de palestras. Uhum. E deu certo? Deu certo isso, né? E aí eu comecei, aí surge, aparece dentro do mundo corporativo, eles começam a me acessar, começam a reconhecem, começam a me contratar, principalmente por causa desse. Não tinha nenhum palestrante que se apresentava de geisha. Foi acartado, né? O pessoal falou assim, por que a gente vai te contratar? Os caras têm mais nome que você, são mais respeitados que você. Aí eu falava assim, mas algum deles se apresenta de geisha? Aí eles falavam assim, como assim? Eu falei, porque eu me apresento de geisha, né? Eu trago o lúdico, eu trago a beleza, eu trago a cultura japonesa aí, minha amiga, aí, né? Quando você joga na mesa aquilo que você tem e que é inimitável, que eu acho que é uma das coisas que nós precisamos reconhecer. O que em cada um de nós Uhum. é inimitável. Enquanto a gente não reconhece isso, a gente está se desperdiçando. Você concorda ou não? Sim. E aí eu usava o nome Tieme Yamashita. Tieme, que é o meu nome, e Yamashita é o meu sobrenome. E por 10 anos foi assim, consolidando um nome, consolidando um Motainai, né? Se vocês colocarem Tieme Yamashita no Google, você vai ver que tem muita coisa. Entre elas, muitas fotos de geisha, né? Porque é assim que eu me apresentava e me apresento ainda, às vezes eu me apresento. Mas com esse ano da pandemia, Simone, eu também foi um ano de reflexão e eu acho que e também de mudanças. E uma das mudanças eu não quero mais somente ser a geisha, eu quero mostrar a mulher por trás da geisha. Certo? Eu tive que usar Tieme Yamashita e colocar a indumentária da geisha porque ninguém prestava atenção em mim. Ninguém me dava atenção. E eu fiz isso por 10 anos. Mas daqui para frente, eu acho que eu não preciso mais. Aí eu mudei meu nome, agora Lilian Tieme. Lilian é o meu nome em português mesmo, eu sou batizada por este nome. Tieme, né, que é o meu nome em japonês. E aí eu já me apresento assim como uma mulher. Não preciso mais necessariamente. Por isso que eu fiz até o ensaio fotográfico Boudoir, mostrando a mulher por trás da geisha, certo? Que essa é uma das novidades também, né? De poder fazer um ensaio Boudoir, que é um ensaio intimista, né? E sensual, que não tem nada a ver com sexual, né? E de poder se E permitir fazer empoderador isso. também, né? Completamente, completamente. Por quê? E Porque aí, existe uma mulher por trás da geisha e eu sou reconhecida como uma geisha caçadora de desperdícios. Mas agora o que eu quero revelar, né? Eu quero revelar a mulher por trás da geisha. e aí, com base nisso, que veio a ideia de fazer o Mulheres 2020. Tudo, tudo isso. Eu acho que é uma forma de tudo que está acontecendo na minha vida, nessa redescoberta Uhum. da mulher, mas aí não é só eu. Olha quantas outras mulheres maravilhosas também se reinventaram nesse ano de 2020. Então eu falei, vou fazer um filme. E aí começou a ideia em junho, e usando as tecnologias, as mulheres, eu fiz o convite, as mulheres começaram a mandar os vídeos, dali surgiu a ideia de fazer live, só que as lives em forma de roda, uma mulher entrevista a outra, depois aquela entrevista a outra, não, Eu não achei o fica, máximo essa ideia. Eu adorei isso. e potencializou muito, aí eu fechei semana,
Fechei semana passada o ciclo, né? Semana passada não, fechei terça-feira agora o ciclo com 20 lives, né? Incríveis, incríveis. E aí agora a gente vai para a parte já de começar a edição para esse filme, que vai ser podcast, vai ser livro também. Já estou te convidando. Vamos trabalhar nesse livro aí, Mulheres 2020, Simone. Oh, E tô dentro. tá dentro, que na verdade ele nasce dentro do projeto Mulheres 2020, o filme, mas eu tô pensando que são para que a gente vai lançar mesmo, não com o nome 2020, mas ou mulheres dignas, ou mulheres feitas, sabe? Alguma coisa que seja maior do que o ano de 2020. Mas a origem foi, toda a captação de conteúdo foi no ano de 2020. Meus projetos, eu startei tudo durante a quarentena. Eu lancei um livro na quarentena, eu criei esse canal e tenho uma vivência que junta dança e escrita. É, tudo agora na quarentena. Eu também, o 2020 para mim me deu um pontapé, assim, para eu me reinventar E mesmo. você sabe que eu fiquei apaixonada quando você me fez o convite, que você fala sobre o sincronário das 13 luas, e é uma das coisas que me interessa atualmente. E eu tinha ouvido falar, mas não sabia alguém que falava e conhecia, e você colocou e eu falei, uau, é tudo que eu queria. Nossa, a É, gente me procura nos bastidores aí, que aí eu te ensino um beabá aí. eu quero, e aí você falou de hoje, dia 4 e qual a relação disso com o Tainá? Aí, fala aí um pouquinho. Ah, então, hoje é dia de cachorro. Ah, que bom que eu ia falar isso no começo, e aí a gente já começou falando. Hoje é dia de cachorro. O cachorro é como o animal, é um símbolo muito do amor, da lealdade, né? Então, eu até ia trazer que você atendeu esse chamado mesmo do seu coração, né? Quando a gente age pelo coração, né? É muito essa energia do cachorro que é o dia de hoje. E hoje é um tom elétrico, e o tom elétrico é o tom do serviço. Então é a hora que a gente serve ao outro, né? Usando o que está no nosso coração, né? Então é bem. É por isso que eu quis fazer a live hoje, que eu falei assim, é muito o que você pegou, né? De é, entender, de se redimir, de agradecer, de honrar a ancestralidade, de fazer algo que estava no seu coração para ajudar pessoas, empresas a serem dignos também, a entrar nesse fluxo de abundância, né? Então, tem tudo Ai, a ver com a gente, energia de hoje. você falou uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas não reconhecem. Quando a gente trabalha como consultora, mentora, né? E eu sou uma estrategista social, né? Então, a gente, ou terapeutas, que seja, a gente está colocando a nossa inteligência, o nosso talento, a nossa sensibilidade a serviço. Porque essa inteligência, esse conhecimento foi tão bom, mas tão bom na nossa vida, que era bom demais para ficar só com a gente, a nossa família. Então a gente está compartilhando ela através deste serviço, né? E ter esta visão é muito importante. Porque às vezes a pessoa falou assim, mas ela vai cobrar? Você cobra? Eu falei, lógico que cobra. Por quê? Porque a gente está alugando uma inteligência e um conhecimento para encurtar o seu tempo, né, de aprendizado. A gente já está entregando antes. Porque por exemplo, o sincronário das 13 luas é uma coisa que me interessa. Aí eu tenho opção. Ou eu vou gastar. E quantos anos você já tem de estudo disso aí, de investigação disso? Uns 3 anos. Eu Que eu posso gastar. vivo, eu mudei minha agenda, mudei minha vida Você pelo pode. sincronário, assim. Eu posso investir três anos estudando, e talvez eu pratique ou não para aprender sozinha, ou eu posso fazer uma consulta com você, um projetinho com você, fazer um workshop com você, e aí você me traz o néctar de tudo e a coisa vai. É verdade ou não? Uhum. Então aí a pessoa fala assim, tem que pagar? Eu falo assim, tem custo? Tem custo. Agora, tem um custo para você encurtar esse caminho com todos esses profissionais que se colocam a serviço, e também tem o custo de você não fazer isso agora e tocar a vida.
né? E aprender por si também. Tudo tem um custo, Hum, gente. E aí é questão de avaliar. Quando eu pago, e eu pago os terapeutas, eu pago as consultorias, eu pago com gratidão. Porque as pessoas têm 10, 15, 20, 40 anos e ela podia ficar só para ela aquela sabedoria. E ela está aqui generosamente compartilhando isso, né? Para quê? Para que eu tenha uma vida mais abundante, para que eu tenha mais paz, para que eu tenha mais felicidade. Então, isso também é uma forma da gente de entender o serviço, quando a gente se coloca a serviço, que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje, né? Com esse dia sim. 4, né? Da gente respeitar as pessoas que se colocam a serviço. E às vezes a gente tem a crença de que é, pagar, tem pessoas que pagam, sei lá, R$ 200, R$ 250 numa coisa, e ela fala, esta coisa vale a pena isso. E uma consultoria, um mapa, ou não sei o que lá, acha que é caro, R$ 250. Não é estranho É, isso? Como é que é essa coisa de custo e de valor? exatamente. É uma questão que dentro do autoconhecimento tem sido muito discutida, né? Essa questão do valor de troca é uma energia, temos que cobrar sim, né? É, e justamente isso, né? Porque e aí eu compro a calça de grife, eu pago R$ 2.000, mas eu não pago R$ 200, às vezes, num workshop que pode mudar a minha vida, né? Então, e tem serviços que parece que tudo bem depois eu pagar R$ 300 numa consulta do médico. Poxa, mas eu posso fazer ali um processo que eu vou mexer nas minhas emoções e eu não vou ficar doente, né? Então, Ó, tem tem uma amiga muita minha que coisa a ser falou, revista, né? tem uma amiga minha que falou, se a gente pegar o valor do plano de saúde, aquele mesmo valor que você paga para o plano de saúde, pegar e investir em terapias e alternativas, em processos, em autoconhecimento, porque tudo isso também, né, tem um custo, você vai ver que como a vida da gente anda. Você vê, a gente paga o plano de saúde, que na verdade chama plano de doença, e não paga o plano de saúde, que na verdade é o plano de saúde de verdade. Olha como existe uma incoerência. Eu não estou falando para parar de pagar o plano de saúde, seguro-saúde. Pode, só que você Mas pega o mesmo valor e investe num plano de saúde verdadeira, é, né? Então aí é uma forma de pensar é. e de agir, A né? Bel, a Bel comentou aqui, agora que eu vi, que tinha parado as mensagens aqui, né? Que ela viu uma foto Kirlian de uma chave de fenda e tinha energia nela, que as coisas ficam felizes quando a usamos, ó. Igual você estava falando. Olha, que legal, mas eu não tenho dúvida. Até as minhas filhas em casa, ela fala, ai, minha mãe é doida, ela fala com os eletrodomésticos, ela fala com o carro, ela fala com tudo. Eu falei, eu sou doida? Não, filha, a mamãe sabe. E elas acreditam, porque as coisas realmente. Eu tenho um micro-ondas que tem mais de 20 anos. Deve ter uns 25 anos aí. E aí ele tá funcionando. Só que outro dia, as meninas em casa falaram assim: ai, mãe, troca esse micro-ondas, ele tá muito velho. Credo, né? Porque ele é antigo. Aí eu, shh. Aí eu peguei o micro-ondas e falei assim: calma. Elas são jovens, elas não sabem o valor. Você tá comigo há 25 anos, você é mais velho que a minha filha. Pode parar. E sabe, elas falaram, mãe, você é doida. Mas é isso, né? A gente poder reconhecer e ser digna, né, de tudo. E fazer consentimento, né, também. As coisas. Quando eu limpo a minha casa, limpo as minhas coisas, eu limpo com esse sentimento, sabe? E aí, com certeza, se fizer a foto Killian, vai estar todo mundo feliz aqui. Ai, aí acabou a live, corre todo mundo rever aí o que está parado, vamos deixar as coisas felizes. Ai, muito Gente, deixa eu legal. diz que meu celular falou que a bateria está 15%. Eu queria tanto convidar vocês todos que estão aqui acompanhando a gente na live, estão achando bacana. Aconteceu tanta coisa boa na minha vida esse ano que eu quero devolver. E como que eu encontrei, né, essa forma de devolver? A semana 3S. Então, na semana que vem, vai acontecer a semana 3S. Uma semana inteira em que eu estou oferecendo workshops falando sobre o Motainá e como vamos eliminar 4 desperdícios na nossa vida.
né? E ele é 100% online, 100% gratuito. A gente tem ainda ingressos e eu quero muito convidar vocês. Se vocês gostariam de praticar o Motainai, né? Praticar tudo isso que eu estou falando, investigar mais desperdícios como nomofobia, que é o uso excessivo de celular, tempo, esse negócio de roupas, que é autoimagem, né? E dinheiro. Ó, desperdício de dinheiro. Eu vou trabalhar o conceito do Motainai, o mapa do desperdício com vocês, esses 4 nessa semana. E aí fica o convite, é porque de repente vai sumir aqui, por isso que eu já estou adiantando. Depois fica o convite, né, se coloca aí continue Coloca no acompanhando, descritivo. coloca no descritivo e continue acompanhando as postagens do Sagrado e Profano, porque ela vai colocar também. E me sigam no Instagram, Lilian TM, que já está todinha falando da Semana 3S, porque é a oportunidade de vocês já entrarem em contato com isso e começarem a praticar a partir de agora, né? É, essa consciência, né, que ela é maravilhosa. Pensa numa vida plena. É isso que o Motainai traz para você. Pensa numa vida abundante, uma vida de gratidão mesmo, que as coisas fluem para você, né? Então tudo que você quer vem, por quê? Porque a gente é digna dos recursos que tem, né? E é o futuro. Se o futuro é o Oriente, o futuro também é a mulher, porque a mulher já tem este olhar, né? Então fica esse convite para todos vocês. Semana 3S, tá? Pronto, Gratidão já aí fiz o pela meu. conversa. A Vânia aqui do Tzolk'in na prática está comentando, né? Que lindo este trabalho. Van, depois eu vou calcular, mas eu acho que essa mulher é dragão, hein? O que, A que Vânia é é um isso? dragão. Dragão é um selo dentro do sincronário das 13 luas que traz essa energia muito de iniciar as coisas. E aqui, ó, ela está te parabenizando aqui pelo seu servir. A Vânia Ai, foi que quem me iniciou no sincronário aqui, fiz vários processos com ela. jura? Aí eu Toda quero. Aí eu quero muito. Toda live eu falo da Vânia aqui. Eu acho que o pessoal pensa que ela me patrocina, alguma coisa assim. Mas é só gratidão mesmo. E como é importante, porque a gente se reconhece, né? A gente vai se reconhecendo, e isso vai dando, esse autoconhecimento vai trazendo muita potência pra gente. Eu sou a louca curiosa, tudo eu quero aprender. Gosto dos números, gosto dos astros, gosto do xamanismo, tenho muito do Japão e trago a coisa do... E é tão bom porque a gente se reconhece, a gente troca, e no fundo são culturas diferentes, com inteligências diferentes, mas que falam a mesma coisa, né? Não é lindo isso? Não, e você falou de xamanismo, tem aqui a Cibele Zucchi, que entrou aqui, é uma xamã, também fiz alguns processos com ela. Ela tem um trabalho de saberes ancestrais belíssimo, meditação com tambor. E vou ter que te Adoro. apresentar a todas as amigas. Gente, precisamos fazer mais disso. E eu tenho uma websérie chamada Profissões de Futuro, que entrevistei 50 profissionais de futuro e eu trouxe muitas terapeutas para esse universo. E apresentando principalmente para os jovens. Por quê? Para os jovens terem acesso a essa inteligência, saber disso, né? E aí eu apresentei, tá lá no meu canal do YouTube, Profissões de Futuro, é uma websérie completa. E já estou convidando você, Simone, e todas as amigas para a gente organizar. Em 2021, eu vou dar continuidade num projeto de lives que eu tenho, que chama Pessoas Dignas. Porque o Motainai não é, desperdício. Então, quando a gente não desperdiça mais, a gente se torna digno dos recursos. Então, eu estou fazendo lives todas as semanas, vou começar a partir do ano que vem, pessoas dignas. Sabem que justamente a gente tem esse tempo de falar como é que a gente se tornou digno daquilo que a gente tem, do recurso, da inteligência, da ancestralidade. A gente foca aí. E aí já fica o meu convite público. Topa? Oh, Você gratidão. topa participar? Super, tô lógico, já tô dentro. Vamos que vamos. Que Estou aqui beleza. nessa energia de trabalho, de servir, o que puder colaborar, agregar, trocar.
É isso aí, inspirar, tô nesses verbos. Precisamos, precisamos. Então já estou aqui fazendo o convite público que eu quero você na minha websérie Pessoas Dignas. Estamos encerrando, E né? sim, já deu 1h18 já de live, mas é um bate-papo super rico, né? Que dava para até para estender, mas vamos deixar pro dignidade é energia de sol. Ah, vamos ver, depois eu vou calcular aqui o quinto. Calcule o meu, descubra o que eu sou. E, e aí conversamos mais em outras oportunidades. Gratidão. Ó, pessoal, todo mundo está adorando aqui, deixando os comentários. Dá vontade de chamar toda a família. Poucos entendem. A Mas o função importante é é essa, a você gente. entender, e vem participar da Semana 3S, que ainda vai, ó, ampliar cada vez mais. E eu E vou concentrar tudo, né? o que eu percebi é que, assim, às vezes eu também tomo algumas atitudes que a família, os amigos não entendem. Estranho. Mas vira uma sementinha. E aí, depois de um tempo, a hora que eles despertam para aquilo, aí eles vêm partilhar. Então, é muito bacana isso, né? Eu vejo assim, eu sou caminhante do céu dentro do sincronário. Eu me vejo muito abrindo caminhos aqui pro meu entorno, assim, né? Então, é importante. Então, mesmo que a família, os amigos não entendam, eles não entendem agora. Em algum outro momento eles vão entender e você vai ser a primeira pessoa que eles vão procurar. Então, Sim. continue. E o fato da gente formar essa rede de apoio entre a gente é muito importante para a gente Uhum. sustentar essa mudança de atitude. Você entende ou não? Porque Sim, fazer uma atitude diferente dentro e as pessoas vão julgar você, vão criticar você, e a gente acaba não sustentando. Agora, se a gente tem por trás uma rede de proteção, uma rede de apoio, a gente continua. Então, por isso é importante isso que a gente está fazendo agora, né? com certeza. Ai, gente, tem que Gratidão. desligar. Beijo para Bate-papo vocês lindo. todos. Tchau, tchau. Grande beijo, tchau.